Olá, nós estamos aqui para gravar a terceira e última parte da aula do Livro dos Espíritos de quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Esse grupo se reúne no Centro Espírita do Calvário ao Céu todas as quintas-feiras às 20 horas e agora, em virtude da pandemia e respeitando o distanciamento social, nós estamos gravando e transmitindo as aulas pela internet. E nós estamos aqui hoje na questão, agora nessa terceira parte, nós vamos fazer a questão de número 66 até a questão número 70 de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 1º do Livro dos Espíritos, capítulo 4 do Princípio Vital. Estamos falando de seres orgânicos e inorgânicos. E nós estávamos falando sobre o princípio vital, que deriva do fluido cósmico universal. E aí na questão número 66, o Kardec pergunta: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? E o Espírito de Verdade responde: sim, modificados segundo as espécies. É ele, o princípio vital, que lhes dá movimento e atividade, e que distingue os seres orgânicos da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. Então, o movimento que dá a vida orgânica, seja nas plantas, seja nos animais, seja no ser humano, é porque existe o princípio vital. Pergunta número 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? E responde o Espírito de Verdade: a vitalidade não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Ou seja, o princípio vital, ele anima o corpo físico. Se não existe a vida física, o princípio vital não tem o que animar. Se não existe princípio vital, a vida física não se manifesta, não é? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho numa outra questão. E o Kardec faz uma subpergunta: poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ou seja, para que um corpo se manifeste, ele precisa ter o princípio vital. Veja bem, se um corpo morreu, né? Houve a morte física, e um outro espírito se aproxima daquele corpo, se não precisasse do princípio vital, aí nós diríamos aquilo que às vezes aparece em filmes, que um espírito ocupa o corpo de outro, ou anima um corpo já morto, e isso não é possível. É preciso que exista o princípio vital para que haja a união e para que haja a manifestação da vida, certo? Aí as três últimas perguntas, 68, 69 e 70, começam a tratar da vida e da morte. A vida física, essa que nós conhecemos, e a morte do corpo físico. Kardec estava falando em corpo físico, em princípio vital, em nós estarmos vivos e morrermos e desencarnarmos. E ele pergunta: qual a causa da morte dos seres orgânicos? De maneira natural, claro. E o Espírito de Verdade responde: esgotamento dos órgãos. Por quê? Porque esse corpo que nós animamos, o corpo dos animais e tudo mais, vamos dizer que existe um prazo de validade, né? Vamos dizer que essa vida física, existe um momento em que ela se torna, que esse organismo, ele não tem mais condições, como se fosse uma outra máquina.
que vai se desgastando e tem um tempo de vida útil. A partir dali não dá. Então, quando existe o esgotamento dos órgãos, de maneira natural, não é? Aí é a morte que acontece dos seres orgânicos. Tem uma subpergunta na 68. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E o Espírito de Verdade responde: sim, é isso mesmo. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então, a causa do desencarne é, de maneira natural, vamos reforçar aqui, é o esgotamento dos órgãos, é o adoecimento do corpo, é o defeito que dá no nosso corpo, não é? Quando nós levamos o nosso carro na assistência técnica, na revisão, para ver se existe algum defeito, ou quando ele apresenta realmente algum defeito, nós vamos lá para que o mecânico, o profissional gabaritado, faça o conserto. O nosso corpo, fazendo uma analogia, também é assim. Nós precisamos de cuidados, nós precisamos do sono, da alimentação, dos remédios, de tudo mais, né? Do alimento físico, do alimento espiritual, para que nós mantenhamos o nosso corpo são. Mas mesmo assim, existe a expectativa de vida, que tem sido aumentada nos últimos tempos devido à quantidade de coisas que foram descobertas, a quantidade de mudanças que as pessoas têm nos hábitos alimentares, nos hábitos com atividades físicas, enfim, não é? Com as facilidades que o mundo moderno proporciona, não é? Com um monte de coisas de facilitadores que foram surgindo. Isso vai fazendo com que a vida a expectativa de vida vá aumentando um pouco, de tal forma que há décadas atrás, quando uma pessoa tinha 50 anos de idade, ela era muito, 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 muito velha. Hoje nós já vemos isso de uma maneira muito diferente. Pergunta número 69. Por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que a de outros órgãos? Kardec fez essa pergunta, né? E o Espírito de Verdade respondeu: o coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Lembremos que esse livro foi escrito, publicado em 1857, não é? Então, possivelmente, Kardec fez essa pergunta porque as mortes devidas a problemas cardíacos eram muito grandes, hoje ainda são, mas o Espírito de Verdade diz o seguinte: não é só do coração que as pessoas morrem, né? Não é só o coração que é um órgão vital. E a pergunta número 70, para a gente finalizar. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. E vem uma explicação do Kardec. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. E assim nós concluímos a nossa aula de hoje, até a questão número 70. Até mais, um grande abraço a todos.